O assunto agora é economia, agora são 10 horas e 14 minutos. Nós vamos falar de um assunto muito importante que mexe no bolso de muita gente, principalmente de quem vive de aluguel ou está alugando uma residência, por exemplo. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas ela lançou um novo índice para reajuste de aluguéis, o IVAR. O IVAR é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. E claro que surgem inúmeras dúvidas entre inquilinos, proprietários, imobiliários, locadoras e até mesmo entre os advogados. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da SP Rio Mais o Denilson Alves de Oliveira, que é advogado, CEO na Alves Oliveira Advocacia, pós-graduado em Direito Empresarial Tributário pela FAAP, além de ser também diretor jurídico adjunto do CIESP São Paulo e coordenador jurídico do CIESP Jacareí e São José dos Campos, entre outros títulos, né, Denilson, em seu vasto currículo aí que nos agrega e também fortalece toda essa questão para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Já quero lhe agradecer pela vinda aqui ao Jornal Abre Aspas. Seja muito bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Participa também conosco dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira, de forma remota. Denilson, já queria te perguntar, assim, o IVAR, ele nasce a partir dos reflexos da crise de 2020, porque assim, a gente pega o mercado ali que sofreu bastante, né, com o IGPM, para quem não sabe, esse índice que acaba sendo um indexador, né, de contratos de aluguéis, principalmente de aluguéis residenciais. Em 2020 ele fecha em alta de 23,14, em 2021 17,78, ou seja, em 2 anos uma alta aí de 40,90, quase 50%. Aí você pega as pessoas que não estavam conseguindo bancar as dívidas, né? Não estavam conseguindo manter-se ali nos seus aluguéis. E a partir daí que se anseia o desejo de se buscar um novo índice, é a partir desse momento que cria-se esse IVAR? Exato, né? O IVAR ele vem exatamente para trazer uma realidade do mercado de locação residencial. Então ele usa uma metodologia que é de medir exatamente como está esse mercado. E é um mercado que, apesar da inflação e da alta de preços, que foi até dentro da metodologia do IGPM, né, que deu todos esses números que vocês apontaram, ele não reflete exatamente a realidade. Por quê? Quando existe uma queda de poder aquisitivo da população, automaticamente esses preços acabam caindo, acabam havendo negociações para se ajustar a essa realidade. A gente do mercado jurídico acompanha muito esse dilema. O judiciário começou a ser provocado para interferir nessa relação. Então, muitos contratos de aluguéis que estavam ali com a previsão de reajuste pelo IGPM, o locatário acabou se socorrendo do judiciário pedindo para que o juiz se manifestasse e dissesse, olha, esse índice está fora da realidade, eu não posso sofrer um reajuste de aluguel de 25%, 30%, sendo que eu não tenho esse aumento da minha receita. Pelo contrário, né, eu tive uma queda por causa, como você bem colocou, Rodrigo, por causa da pandemia. Então a pandemia trouxe para muitos negócios e para muitos trabalhadores uma queda de rendimentos. E isso gerou a necessidade do mercado de renegociar. Então, dentro desse aspecto, é que a Fundação Getúlio Vargas traz agora um novo índice, né, que, pela sua metodologia, vai compreender mais a realidade desse mercado. Isso evitando até que algumas negociações que são pesadas. Eu, particularmente, conheço amigos que tiveram que mudar de imóveis que eram locados porque o proprietário falou, não, eu quero o que está previsto no meu contrato. Né? E aí ele falou, então tá bom, eu vou buscar um outro imóvel porque a realidade do mercado é outra. Acho que é nesse sentido. É importante ressaltar que o IGPM ele é um índice que é usado, mas ele não é o único, ele não é a gente se utiliza muito esse índice, mas ele não é digamos, o oficial, assim, né? Não existe um único índice
que é somente ele estabelecido, né? Você pode também usar o IPCA também, mas aí fica essa questão enfim, de enfrentar dificuldades de críticas, tanto dos locatários, aí por parte de alguns locatários, justamente de não se adequar a essa realidade do brasileiro atual, né? Exatamente, não há uma obrigatoriedade de se usar um ou outro índice, mas quando a gente tem um índice com uma metodologia que é específica para um setor, né, eu vejo com muitos bons olhos. Né, quer dizer, a realidade daquele setor, né, ele é medido de acordo com a realidade daquele setor. Não que não se possa continuar usando o IGPM, a gente observa contratos em que muitas vezes está escrito, né, a gente já começa a escrever nos contratos, olha, IGPM ou IPCA, aquele que for menor, né? Então, já pensando nessa realidade que nós vivemos esses últimos anos, porque o IGPM sempre foi um indexador de aluguel, né, por costume, não por obrigação legal, mas por costume, e sempre fluiu muito bem. Mas as distorções que tivemos nesses momentos de pandemia, nas crises de um modo geral, então alta de dólar, aumento do custo da construção civil, que impacta diretamente no IGPM, na metodologia dele, me parece muito acertado você ter esse novo índice, um índice mais da realidade, onde locadores e locatários vão poder agora sentar e falar, ó, vamos pactuar esse índice que ele reflete a realidade, porque mesmo quando a gente escolhe num contrato, vamos colocar o IPCA, nós não temos segurança qual vai ser a realidade do IPCA nos próximos anos, né? Então, eu sou bastante favorável a isso, e acho que e é um momento, também você falou né, de novas locações, mas mesmo aqueles contratos em que há necessidade de renegociá-lo, né? Então, é o momento de se escolher um índice e tem aí o IVAR, é uma opção bem interessante, até bastante recomendável para que as pessoas peçam para que conste no seu contrato. Ok. Zé Guilherme? Bom dia. A gente tem aí o histórico do IGPM ligado aos momentos da hiperinflação, que o locador precisava aí de garantias para se proteger, né, no galope da inflação. Agora a gente tem um novo índice que, de alguma maneira, protege aquele que está sofrendo com a crise de toda a pandemia, crise do desemprego e por aí vai. Eu pergunto, o índice passa de uma coisa para outra, do ponto de vista da proteção. O senhor acredita que os locadores vão aceitar esse tipo de índice, que, na verdade, apesar de trabalhar com toda uma realidade, ainda diminui o seu reajuste? José Guilherme, sendo bem sincero contigo, já tive clientes que me ligaram e falaram, poxa, mas isso é muito ruim para nós, que somos locadores, né? Esse IVAR. Mas eu entendo que não, porque eu acho que o contrato ele precisa trazer segurança jurídica entre as partes. Não adianta nada você ter um índice, né, que não reflete uma realidade de mercado e que depois nas renovações ficam aquelas brigas, aquele desgaste, né, a grande maioria dos contratos foram renegociados as questões de índice. E hoje a gente está falando de um índice que é baixo, que está muito abaixo, salvo me engano, fechou acho que fechou em negativo 2021, né, o IVAR, no ano, né, o índice do ano, mas é porque ele reflete a realidade do mercado. Vamos dizer que se o mercado tiver um boom, né, com relação aos valores de aluguéis, ele também vai refletir essa realidade de mercado. Eu acho que você está acompanhando um índice que reflete uma realidade
é o melhor, né? Então, não adianta também eu ter um índice que depois vai fazer com que o meu cliente, o meu inquilino, vá buscar o judiciário ou mesmo vá pedir uma rescisão de contrato. Às vezes eu tenho um bom inquilino, né? Eu conheço casos de inquilinos que não gostam de negociar e que simplesmente na época do aumento, quando chega o aumento para ele, fala: vou mudar de residência, o aumento é muito alto, não vou negociar, eu pactuei isso, ok, eu concordo, mas eu vou mudar, né? E muitas vezes você perde um bom inquilino por causa disso. Então, é claro que vai haver um momento, né? Estamos vivendo um momento de uma nova cultura, os locadores vão ter que se adaptar a esse novo índice. Bem ou mal, estamos acostumados com o IGPM, é um índice que trouxe tranquilidade para o mercado por muito tempo e que agora a gente tem que se acostumar com esse novo índice, com o IVAR. E já temos até decisões judiciais determinando que seja aplicado o IVAR em contratos de locação, na verdade, que não tinha índice estabelecido, tá? Eu só queria colocar que, segundo os próprios técnicos da Fundação Getúlio Vargas, né, a pesquisa para a formulação desse índice leva em conta os dados de contrato, né, e não das ofertas, o que é diferente, né? Quer dizer, você tem os valores das ofertas e, de um lado, você tem o que realmente é praticado, né? E aí você tem realmente uma noção do que acontece. Ainda mais que a amostragem é bem grande, né? Espero que aumente mais, né? E possa incluir outro tipo de cidades, não só as capitais, né? Bem observado, José Guilherme. Ainda essa amostragem está pegando uma realidade das principais cidades do país, né? E isso não necessariamente reflita a realidade de todos, né? Mas eu acho que pelos índices que foram criados em termos de peso, né, de cada cidade, traz pelo menos algo mais próximo da realidade do que um IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, né, ou o próprio IGPM. Então, enfim, eu vejo com muito bons olhos. Acredito sim que muitos locadores também vão aderir ao IVAR em substituição a índices como o IPCA e o IGPM. Rodrigo. Apenas então para a gente já finalizar aqui, mas como o senhor mesmo vem colocando aqui nas respostas, há uma expectativa, então um otimismo, digamos assim, diante da aplicação. É claro que é o avanço da questão da aplicação desse índice, né? Com o tempo a gente vai vendo essa questão toda do índice sendo aplicado, dos contratos e tudo mais. Mas então há uma expectativa positiva para com os locatários, também para com quem está aí alugando, para adotar, e é um índice que não necessariamente substitua, né? Ele acrescenta mais um índice, né? O IVAR ele vem acrescentar para poder ter essa oferta, né, para negociação, né? Exatamente, Rodrigo. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que tudo que a gente pode evitar conflitos, evitar discussões, né? Eu acho que esse é o grande papel, apesar de ser um advogado que está aqui falando com vocês, mas até né, a própria postura a nossa visão da nova advocacia, do jeito novo de advogar, que é o quê? De você tratar os problemas e não deixar que eles virem conflitos. Então, quando você tem um contrato bem feito, quando você tem cláusulas bem definidas, esse contrato ele funciona como um manual, ele funciona como algo para você consultar. Tenho direito a isso? Tenho direito àquilo? Eu uso o meu contrato como um manual. Quando eu tenho um índice que ele reflete uma realidade de mercado, eu diminuo embates, diminuo discussão. Eu vou dizer o seguinte: nossa, se o mercado está pagando isso, como é que eu vou discutir? Se eu não tenho condições de pagar, eu vou para um imóvel mais barato, né? Mas esse é o valor de mercado.
Então, eu vejo com muito bons olhos a criação desse novo índice. Vamos aguardar para ver se o mercado vai recepcioná-lo com esse mesmo otimismo do qual o nosso escritório temos com relação a ele. Claro, vai haver uma certa resistência, é normal, sempre que há uma mudança existe algum tipo de resistência, mas a Fundação Getúlio Vargas já é tradicionalíssima na criação dessas metodologias e são índices que vêm normalmente para ficar. Eu sou bastante otimista, gostei bastante da metodologia do IVAR. Muito bem, nós conversamos aqui com o advogado Denilson Alves de Oliveira, que participou conosco aqui, trazendo essas informações sobre o IVAR. Denilson, as portas aqui do Jornal Abre Aspas sempre estarão abertas. Eu acho muito importante esse diálogo e sem parte técnica muito economês, né, que às vezes distancia da população, mas de uma forma bem natural, como você mesmo expôs, até porque mexe com todo mundo, né, mexe com o bolso de todo mundo, né. Então, queria lhe agradecer pelo bate-papo, pela entrevista e possamos trazê-lo aqui novamente para outros assuntos interessantes também relacionados à economia. Muito obrigado e uma ótima semana aí para ti. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer enorme. Estarei à disposição de vocês. Sempre que precisarem, a gente vai estar aqui para poder trazer um pouco mais de informação e sempre com esse objetivo. Uma linguagem mais simples, uma linguagem compreensível, que esse é o nosso objetivo, né? Levar a informação às pessoas. Quanto mais informação, menor a possibilidade de conflitos. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Com certeza. Obrigado, doutor.